aquela blogueira? Vamos contar já? Quer dizer, não foi ontem que saiu, né? Não. Na verdade, já veio essa história há uns dias. Exatamente. E no final de semana, ela postou um outro vídeo. Então, conta a história do início pra gente Vamos lembrar, contar. pra gente entender. A gente está falando de uma influenciadora digital, que é a Fernanda Costa, tá? Ela é uma amazonense. E aí, ela postou um vídeo estes dias agora, que tinha uma moça na rua pedindo esmola, né? Pedindo dinheiro, uma pedinte. E aí, durante o vídeo, ela falou assim, olha, não tenho dinheiro, a senhora teria aí o troco para R$100? E estava com um amigo. E no vídeo ela pergunta pro amigo, não tem dinheiro? Não tem, não tem. E ela postou esse vídeo naqueles stories, sabe? Aquelas coisas que tem no Instagram. Que dura 24 horas. A gente tem até o vídeo, quer ver? Então vamos ver, Roda vamos aí, ver. olha, pra gente ver direitinho, ó. Oi, senhora. Eu não tenho, senhora. Tem, meu amor. Não tenho, tá bom? Aquela amiga pega com R$100 aí. Ela, senhora, a senhora tem troco pra 100? E aí, este vídeo repercutiu, né, na internet e algumas pessoas não gostaram da atitude dela, tá? Repercutiu de uma forma negativa, Bem né? negativa pra ela. E pra gente entender, que sabe aqui no Melhor da Tarde a gente fala o que aconteceu, a gente quer ouvir uma parte, quer ouvir a outra parte, se vem muita gente envolvida, porque teve muita gente que falou muita coisa, mas a gente até resolveu ligar pra Fernanda Costa, porque eu não ouvi ela falando nada, quer dizer, eu só vi o vídeo que depois ela fez, mas ela mesma falando não. Então a gente ligou pra ela, Fernanda tá na linha pra falar com a gente agora do Melhor da Tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Kátia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fez aquele vídeo, você tinha noção da repercussão negativa que ele se tornaria para você? Não, Kátia, eu não tinha noção alguma. Primeiramente, antes de tudo, eu só queria te ressaltar que quando eu fiz aquele comentário infeliz, que foi infeliz, em momento algum eu falei que foi legal ou qualquer outra coisa, a senhora não estava mais na minha frente. Então, infelizmente, foi uma brincadeira, sim, infeliz, sim, mas não foi na frente da senhora. Entendeu? Continua sendo feio, sendo feio. Mas não foi para ela, não foi tipo, oi senhora, vem cá. A senhora tem troco para 100? Não foi, entendeu? E mais uma coisa que eu preciso falar. O vídeo na íntegra, ele não começa dessa forma. Dá a entender que eu peguei a câmera e chamei a senhora para filmar e não foi. O vídeo começa alguns segundos antes disso, onde eu iniciei o vídeo falando que estava no Brás, etc e tal. E alguém chegou por trás de mim e por força do hábito eu filmei. Porque podia ser, de repente, um seguidor, um fã, como acontece diariamente. E aí era ela, eu falei com todo respeito que não tinha dinheiro e continuei filmando. Ela saiu de cena e a gente fez a brincadeira infeliz, o comentário horrível, infeliz, entendeu? Mas ela não estava lá mais na hora que foi falado. Sim, eu sei, ela não estava, mas de fato, você viu, foi uma brincadeira infeliz. E aí, com certeza, eu acho que abre um espaço importante para a gente falar o quanto que o seu caso não foi um caso isolado. Foi uma brincadeira infeliz? Foi uma brincadeira infeliz. Como muita gente tem brincadeiras infelizes, gravadas ou não gravadas, e aí eu acho que a gente tem que começar de uma forma geral mesmo. Isso em relação a absolutamente tudo e todos. Começar a pensar até onde o limite da gente pode ir, onde começa o outro, e que às vezes a gente perde a mão na brincadeira. Eu acho que todo mundo já perdeu em algum momento a mão numa brincadeira, de formas diferentes, mas a gente começar a refletir. Você colocar a sua cara mesmo, assim, à frente e falar, olha, desculpa, foi uma brincadeira infeliz, ela não estava lá, mas foi infeliz. Eu acho que isso já é um ponto, porque a gente não apaga aquilo que a gente já fez. Isso a gente não apaga. Mas a gente se posicionar e falar, olha, eu tive uma brincadeira infeliz e nesses últimos 2 minutos, você falou isso umas 4 vezes já, é sinal que você se arrependeu e aí a gente começa a ver o quanto que tem muita gente, tem brincadeiras infelizes, gravadas e postadas ou simplesmente brincadeiras internas e que não chega e fala, puxa, desculpa, viu, eu me excedi. Na brincadeira, na grosseria, eu acho que a gente tem que começar a refletir isso. Tenho certeza que para você mudou totalmente agora a sua forma de brincar e de falar, né, Fernanda?
Sim, Kátia, e isso que você falou, que muita gente faz e fala, isso é diariamente. Isso é. Infelizmente, a gente tem Infelizmente. brincadeiras de mau gosto com as nossas pessoas íntimas. Só que é politicamente errado ser postado, e realmente é errado. Sim, claro que e é. respondendo a tua pergunta, que eu nem respondi, eu não sabia que ia ter essa repercussão. E muita gente pergunta, então por que você postou? Eu justamente postei por não ter percebido quão feio foi. Porque Você ainda entende? mais... Se eu tivesse percebido na hora, tipo, meu Deus, deu a entender que eu tratei mal a senhora, meu Deus. Eu sei que ela não estava aqui, mas, meu Deus, eu não teria postado. Então, entendeu? eu Foi uma entendo. bobagem de momento, realmente uma brincadeira de humor bem pesado, entendeu? Só que eu não percebi o quão feio foi. Agora, E sabe o que acontece, Fernanda? Eu acho que acontece com você, já aconteceu comigo, com muita gente, não comigo nesse sentido, mas a gente fazer um story e postar automaticamente, porque aí você faz uma sequência de stories e posta. Exato. E você nem para ver se ficou bom no sentido do que foi dito, se ficou bom, se você se filmou, você simplesmente faz e vai automático. E tudo que a gente faz automático coloca a gente e outras pessoas que estavam juntas em risco. Quantas vezes a gente faz um story e você não olha, você não vê se tinha alguém atrás que nem pediu para participar. Então, isso começa a fazer a gente pensar que rede social, para todo mundo, tem que ter um limite. Numa brincadeira pode ser infame como essa, ou uma outra situação que também possa ser infame, de simplesmente eu mostrar uma situação de pessoas que estão atrás de mim, que nem eu pedi autorização para postar. Não é? E o mais, Kátia, e o mais assustador de tudo isso é que depois que tudo isso aconteceu, eu estou sendo tratada tipo como uma criminosa. Como se eu tivesse matado alguém, sabe? Roubado alguém, filmado. E não foi. Infelizmente, foi algo muito ruim, muito feio. Eu não estou diminuindo isso de maneira alguma. Só que é algo que é tão comum de se ver no dia a dia e eu estou sendo massacrada como se fosse um crime. Eu, sabe assim, tipo, matei a senhora, entendeu? E não foi, sabe? Mas as redes sociais, elas dão uma resposta instantânea, tanto para o bem quanto para o mal. Do mesmo jeito que em, sei lá, poucas horas você ganha milhões, você perde milhões de seguidores, por algo que você faça, não estou nem dizendo desse vídeo, que as pessoas não gostem, ou que você faça e as pessoas passam a te idolatrar, o que idolatria também eu acho que não é nada saudável. Então, eu acho que, mais uma vez, é o tal do limite da gente saber dos dois lados. Porque eu estou na frente de um computador, eu acho que eu estou escondida. E não está sendo escondido. Tem gente que faz ameaças para outras pessoas pelo computador porque acha que ninguém vai ficar sabendo. Então, é um mundo obscuro ainda, eu acho, para mais de 90% das pessoas. Você não acha? Com certeza. Ela cria um poder. Se você tivesse noção do nível das mensagens que eu estou recebendo, dá até ânsia de ler, aflição de ler, de tanto ódio. Eu vou te falar que hoje cedo eu estava vendo o vídeo que você fez dando resposta a esse, e aí eu falei, cara, como... Eu nem sabia direito, tinha dado essa repercussão toda. Quando eu assisti o primeiro vídeo, eu falei, nossa, terrível, né? Mas... Aí, depois eu vi você pedindo desculpa e não sei o quê, e as pessoas atrocidando. Aí eu falei, gente, tudo bem, não foi certo não, foi super errado, foi horrível, foi inadequado, foi um monte de coisa. Mas eu tomando uma atitude dessa, o que eu estou sendo diferente também? Exatamente. Então, eu acho que é outro padrão que a gente tem que pensar. De como a gente também vai responder às pessoas, é o que acontece, se eu pago na mesma moeda do que eu estou reclamando que o outro fez, ou se eu mostro que eu sei me portar e mostro que eu estou indignada com respeito, com educação. Exatamente. Mas, Kátia, nem pedir desculpas eu pude, porque até as minhas desculpas viraram polêmica. Que eu fui sem maquiagem, que eu coloquei o pior moletom que eu tinha para parecer coitada, que eu prendi o cabelo, que eu fiz maquiagem para ficar com cara de sofrida. Ou seja, nada foi bom, sabe? Nem as minhas desculpas, eu nem tive direito de me desculpar, porque até elas pareciam erradas. Agora, deixa eu te perguntar, você pensou em procurar essa senhora? Sabe aquela coisa que tudo bem, ela estava longe.
Mas já teve vezes de eu falar alguma coisa de uma pessoa e falei no ar, depois pedi desculpa no ar para essa pessoa. Eu falei mal dela, no sentido de, ai, nossa, nada a ver essa pessoa, né? Depois era uma das pessoas mais incríveis, depois que eu conheci, uma das pessoas mais incríveis que eu já tinha conhecido. E eu cheguei para ela e falei, olha, desculpe, em determinado momento eu falei isso de você, não foi no ar, foi fora. Isso de você, eu fui injusta, você é uma das melhores pessoas, um grande exemplo para mim de pessoa digna, e eu devia essa desculpa a você. A pessoa nunca saberia se eu não tivesse dito. Mas eu precisava me limpar disso, do que eu tinha dito do outro. Então, às vezes, é bom pela gente chegar a buscar a pessoa, mesmo que ela não tenha ouvido isso tudo, e nem acesso à internet, para você pedir desculpa para você também. Sabe aquela história de eu sei que eu fiz errado. Eu não me coloquei no lugar dela, na situação dela. Então, eu acho que esse é um passo bom para a gente e para a gente aprender, para daqui para frente, fazer coisas diferentes. Não é lição de moral, entenda. Eu estou dizendo que eu falei um monte da pessoa, ela nem ficou sabendo, foi horrível. Agora eu penso 1 milhão de vezes antes de falar alguma coisa de outra pessoa. Que eu falo, Claro, puxa, e a gente faz, né, Kátia? é o pré-julgamento. A gente fala, nós somos humanos, nós somos falhos, entendeu? A gente erra todos os dias e fala coisas infelizes e magoa sem querer, mas o importante é se desculpar e ver que está errado. E não repetir os erros, né? É isso que faz a diferença, nós né? somos falhos. Quem que nunca errou? Quem que nunca magoou? Quem que nunca falou uma palavra que não podia ser dita? E depois se arrependeu ou não percebeu no mesmo momento? E depois percebeu o erro e foi corrigir? Entendeu? Nós somos falhos, infelizmente, mais uma vez, não justifica o ocorrido, mas nós somos falhos e isso, infelizmente, acontece. É verdade. E a gente tem que procurar evoluir, procurar medir palavras para que não se repita. E dosar a brincadeira, até onde vai a brincadeira é até onde vira a falta de respeito, né? Bom, Exatamente. Um beijo para você, viu, Fernanda? Obrigada, viu?